A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta nesse segundo dia com a nossa série de 3 dias, 3 apresentações sobre um excelente assunto denominado escatologia harmônica. Se você não assistiu o primeiro dia, você está convidado a buscar aqui no canal o primeiro dia, o vídeo de número 1 da escatologia harmônica, onde nós falamos sobre muitos livros, os interlivros, vamos dizer assim, né? O que acontece com um livro e com outro livro, confirmando. E mais uma vez, volto a dizer rapidamente que a palavra escatologia é a junção de duas palavras gregas. Escatos quer dizer tempo final, últimas coisas, últimos momentos, e logia, que vem da palavra grega logos, que quer dizer estudo, está relacionado com estudo. Então é o estudo do tempo final, o estudo das últimas coisas. Então nesse tempo final nós temos muitos eventos, e esses eventos eles se confirmam, ou seja, a Bíblia confirma a si própria. Então numa carta nós vemos um certo trecho, e em outra carta, em outro livro, nós vemos o mesmo, a mesma apresentação daquele evento, embora de outra maneira, por outro autor, mas o Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é o mesmo, o Espírito Santo. Então nós vimos ontem no primeiro vídeo sobre a questão da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Da ida dele aos céus e da volta. Rapidamente, ele prometeu lá em João capítulo 14, o Evangelho de João capítulo 14, que ele iria para o Pai e não deixaria os apóstolos, seus seguidores, órfãos, que receberiam o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E ele disse também que eles ficassem até que fosse revestido com esse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. E eles ficaram depois de 10 dias que Jesus tinha ido aos céus, porque lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele foi sendo elevado enquanto dava os conselhos, as instruções aos apóstolos, seus seguidores. Eram dezenas de mais dezenas deles. E lá no Monte das Oliveiras, ele foi envolto em uma nuvem e foi embora aos céus. Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que ele voltaria do mesmo modo que foi informado que ele iria aos céus. Através da elevação nas nuvens, depois ele volta com as nuvens e todo olho verá esta passagem, o maior evento da terra. Olha só, e nós também temos que Jesus fez uma distinção entre aqueles que creem no seu nome, os filhos, chamados filhos, e aqueles que não querem crer no seu nome, que não querem saber dos seus caminhos, o que ele denominou também de mundo. Mundo é aquela parte em que trata das pessoas que não querem receber ao Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 12 mais especificamente, ele disse assim: todos os que o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, trocando em detalhes, deixando esmiuçada a questão, diz que para ser filho de Deus deve receber Jesus. Até porque em João capítulo 14 e verso 6, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a porta é Jesus. E por fim, esse resumo de ontem, Paulo falando em uma de suas cartas, desta vez aos Romanos, ele escreveu no capítulo 10, versos 9 e 10, que diz sobre o receber o Senhor Jesus Cristo para a salvação. Ele falou assim: olha, a saber, se com a tua boca confessares ao nome do Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então está lá essa base bíblica nos versículos 9 e 10 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10.
Bom, depois desse resumo, esses 5 minutos aqui introdutórios, nós vamos agora, hoje vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. É uma das partes onde temos pelo menos, eu vou citar aqui 3 partes que falam de ressurreição. Entre outras, muitas que tem. Lembrando que esse é um estudo denominado escatologia harmônica, onde o objetivo é mostrar os eventos, o mesmo evento, sobre óticas e sobre escritos diferentes, autores diferentes, mas com a inspiração do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Então eu gostaria aqui, primeiramente, de começar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15. Eu vou começar a partir do verso 2. Paulo dizendo assim, ó: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ó, a condição. Tem aqui escrito, eu coloquei numa página para colocarmos como guia, porque tem partes que devemos literalmente apresentar cada parte dessa, para que vocês percebam e vejam, testifiquem que é um texto recortado diretamente, uma citação direta da Bíblia Sagrada, embora tenha algumas indiretas que eu faço também. Bom, o evangelho é pregado e vocês são salvos por esse evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Se vocês se apegarem firmemente, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, ou seja, que recebam a Jesus, que é a palavra. Lembra de João capítulo 1, verso 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, verso 3, ele continua dizendo assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Ele recebeu o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois apareceu aos 12. Eu mencionei ontem também um trecho da carta aos Hebreus, o capítulo 9, o versos 27 e 28, que diz assim, ó: como ao homem está disposto a morrer uma vez, depois disso vem o juízo, assim também Paulo disse, Cristo virá segunda vez, não para a salvação mais, mas para agora os que o esperam, e o juízo na terra. E o juízo nessa terra. Veja bem, depois que Paulo falou isso, ele disse mais. Depois Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois apareceu, verso 7, a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois deste apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e sequer sou merecedor de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, diz Paulo. Mas a graça de Deus, pela graça, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, mas trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. Ora, veja bem, Paulo, ele escreveu também 2 cartas a uma cidade, a um povo chamado Tessalonicenses, a igreja que estava lá na cidade dos Tessalonicenses. O nome da cidade era Tessalônica, uma proeminente, vamos dizer assim, uma importante cidade da Grécia. Ainda hoje, uma curiosidade, essa cidade existe, agora o nome é Salônica, o nome atual dela é Salônica. Na época, ainda hoje tem a importância e era como uma 3ª cidade mais importante lá da Grécia. Então Paulo continua dizendo assim, eu preciso ler esse trecho para você entender da questão da ressurreição dos mortos. Que ele diz assim ainda, ó. Verso 12, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Eu também falei no primeiro dia que
Muitos dizem que Jesus já voltou, né? Mas Paulo diz aqui, olha, como vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Lembra o que ele falou aos Romanos, capítulo 10, verso 10? Se creres com tua boca, confessares ao Senhor, ou seja, receber Jesus, e creres em teu coração, tem um i também, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. Porque se você não crê, uma pessoa não crê que Jesus ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou, então é em vão os que creem. Então para que seguir o evangelho? Vamos dizer assim. Se Cristo ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Pois é. Quando disse lá aos Hebreus que Jesus, nessa harmonia, está vendo a harmonia entre o livro aos Hebreus e esta carta de Paulo, esse capítulo específico aos Coríntios? Ora, se não crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, se Deus não ressuscitou, então é em vão, Paulo chega a dizer, é inútil a nossa pregação. E vocês estão inutilmente crendo. Para que acreditar no Senhor Jesus? Mas que isso? Seremos considerados falsos testemunhos de Deus, Paulo está dizendo. Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Que ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Jesus Cristo. Então como é que a gente vai ser salvo se ele não ressuscitou a Jesus Cristo e se a gente não acredita? Veja que aqui existe uma harmonia, entendeu? Agora por que é escatologia harmônica? Porque fala dos eventos finais, que é escatos mais logia, estudos dos eventos finais, mas os livros é esse interlivros, né? Tanto Paulo escrevendo aos Romanos, como o autor escrevendo aos Hebreus, como também Paulo escrevendo aos Coríntios e Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha, esse termo, dormiram em Cristo, Paulo está se referindo assim, traduzindo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Os que morreram como cristão acreditando em Jesus. Os que morreram acreditando em Jesus, significa dizer, os que dormiram em Cristo, eles estão perdidos, porque foi vã a fé e a crença deles. Se Jesus não tivesse ressuscitado, mas isso é mentira, Jesus ressuscitou. Porque abre aqui um parênteses. Vocês sabiam que muitos acreditam em Jesus, mas tem muita gente que só acredita em Jesus até o ponto que Jesus nasceu, foi um grande líder nessa terra e morreu aos 33 anos. Depois disso, não crê mais que Jesus vai voltar, que ele ressuscitou e que muito menos vai voltar. Dizem que ele foi um grande líder, um dos maiores líderes, se não o maior líder da humanidade, mas que tudo terminou quando ele morreu, quando ele foi morto pelo Império Romano, pelos soldados romanos. E não é isso que a palavra de Deus diz, que a Bíblia diz. E mais, feliz somos nós se continuarmos crendo. Porque Deus, ele continuará existindo, independente da quantidade e de quem crer ou não crer. Mas, se de fato ressuscitou dentre os mortos, Cristo, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram. Ora, por que ele disse isso? Porque se é somente para esta vida que temos esperança em Jesus, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, tem uma versão que fala assim, somos os mais miseráveis desses homens. Porque acreditar somente umas bênçãos para essa terra? Ora, se tem uma promessa de vida eterna, mas cada um por sua vez, olha bem. Primeiro Cristo, a verdade é esta. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, quando ele vier, quando da sua volta, uma única volta, como está lá nos Hebreus, virá outra vez. Por que virá outra vez? Porque uma primeira vez, Jesus, ele já veio.
Quando foi que ele veio? Quando ele nasceu e quando foi menino, jovem, tornou-se homem, 30 anos, foi chamado ao sacerdote. E agora foi morto para nos salvar. O Cordeiro Pascal, perfeito. E a palavra Páscoa quer dizer uma passagem. Ele criou a ponte, vamos dizer assim, para nós, até o céu. Por isso que diz lá em João capítulo 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por Jesus, que ele é a ponte. Aí depois Paulo diz assim, primeiro vem Cristo, que foi o primeiro que ressuscitou, e foi os céus. Depois dele, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então todos que morreram, acreditando em Jesus, que confessaram o seu nome, quando ele vier, as covas, o mar, tudo vai ter que dar aos seus mortos. Ora, não parece algo de doido, vamos dizer assim? E detalhe é que o Evangelho diz que os que creem são chamados de loucos, porque parece loucura. É loucura para os que não creem no Evangelho de Deus. Porque como é que alguém que morreu 1000 anos atrás, vamos dizer assim, como é que alguém que morreu 1000 anos atrás, ele vai ressuscitar com um corpo incorruptível, ou seja, perfeito. E não sequer existe nenhum osso dele mais, nada mais dele. Nem lembrança, vamos dizer assim, nessa humanidade. Como é que ele vai ressuscitar em perfeição? Ora, é algo sobrenatural. Então, ou é verdade ou é mentira, mas é verdade. Então Paulo diz, então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, né? Quando entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Ele vai entregar quando ele destruir. Aí diz, pois é necessário que reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então quando ele vier, que a ressurreição acontecer, não existirá mais morte. Bem, todo sujeitou, porque ele sujeitou tudo debaixo de seus pés. Ora, quando se diz sujeitou tudo debaixo de seus pés, fica claro que não inclui o próprio Deus. Porque o próprio Deus deu autoridade ao seu Filho, que tudo submeteu a ele, a Cristo. Quando, porém, tudo que estiver sujeito, então o próprio Filho estará sujeito àquele que todas as coisas ele sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Ora, também nós, porque estamos nos expondo a perigo o tempo todo? Isso Paulo falou há muitos anos, vários séculos atrás. Agora imagina as pessoas que estão hoje na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, em lugares que não pode sequer falar sobre Deus, ou muito menos andar com a Bíblia, nem cultuar de maneira tranquila. Se não são pessoas, são pegas, são torturadas ou até mortas. Ainda hoje acontece isso. Pessoas que estão sendo mortas, torturadas, perseguidas aos milhares nesse mundo. Ora, se não há ressurreição, então, por que essas pessoas estão correndo esse perigo o tempo todo, agora fazendo uma analogia, uma harmonia do nosso tempo, com o de Paulo? Todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Paulo disse. E isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? E se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Para que é que as pessoas vão dar a vida por Jesus se não existisse uma ressurreição? Se não fosse verdade? É curioso saber que a Bíblia é o livro mais lido no mundo.
que a Bíblia é o livro mais vendido, mais impresso. Como é que acontece isso? Depois de centenas de anos. Pessoas entregam a vida a Jesus Cristo a todo instante, nesse momento exato que estou aqui, nessa transmissão, pessoas estão convertidas, sendo convertidas pelo poder do Espírito de Deus. É esse poder que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se não fosse verdade, como é que essas pessoas dariam suas próprias vidas? Não seria mais cômodo curtir a vida, vamos dizer assim, como alguns dizem? Andar simplesmente, viajar, comer, beber, aproveitar e depois simplesmente voltar ao pó e pronto, a vida é simplesmente assim, uma roda que vai, passa uma temporada, depois sai dessa terra. Mas não é assim, meus irmãos. É por isso que é importante esse estudo. Por isso que eu coloquei sempre nos vídeos a importância de estudar a escatologia, ainda mais entendendo agora a harmonia com os livros. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Por que também temos isso? Paulo deixou isso. Porque muitos vão também enganar. Muitos vão desviar os falsos profetas, os falsos pastores, os enganadores mascarados, os anticristos, anticristo, melhor dizendo. Porque eles não querem saber da verdade. Eles estão seguindo para a morte. Eles não querem saber da verdade. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Isso é interessante. Ele diz assim, insensato, o que semeia não nasce a não ser que morra. Ele é a analogia a uma semente. É uma semente. Quando as pessoas dizem assim, morrer para o mundo, entenda essa expressão? Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Alguém diz assim, o que quer dizer morrer para o mundo? Ora, é porque uma semente, ela nasce depois que ela morre. Então, para ela nascer para Cristo, ela tem que morrer para o mundo. E na prática significa dizer que ela agora vai deixar de praticar as ações que desagradam a Deus, que é chamado de pecado. E agora ela vai buscar agradar a Deus e lutar contra os ataques. E que ataques são esses? Não são ataques diretamente vindo da natureza humana, oriundos da natureza humana. Esses ataques, eles são diretamente das hostes satânicas, diretamente de Satanás, que é a antiga serpente, também chamada de diabo, que continua enganando muita gente. E as pessoas só vão perceber quando elas forem convencidas pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ora, quando se semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como um trigo ou de outra coisa qualquer, como um milho, por exemplo, também, feijão. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e cada espécie de semente tem o seu corpo apropriado. Veja bem, nem toda carne é a mesma carne. Por que ele diz isso? Porque tem carne de pessoas, humana, carne de pássaros, carne de peixe e etc. Etc, né? Há corpos celestes e também corpos que não são celestes, que são terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o da terra é outro. Então existem os anjos, existem os corpos, aqueles que têm acesso a Deus, nas regiões celestiais, e existe também a terra, nós que estamos na terra, cada qual com um esplendor. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e elas diferem o esplendor uma das outras. Aqui ele já faz uma questão de quê? Ele já faz uma questão dos astros, de toda a criação de Deus. E por fim vai dizendo, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza
e ressuscita em poder. Sabe o que significa isso? Agora vamos para uma harmonia para as coisas que acontecem. Você que está ouvindo agora e assistindo esse vídeo, você já viu ou soube de alguém que morreu sendo evangélico? Mesmo que você que está assistindo agora não seja, mas você já sabe de alguém que era um cristão que faleceu ontem, ou antes de ontem, ou até hoje mesmo. Você conhece alguém? Ora, essa pessoa, o corpo que é lançado lá numa sepultura, com poucas horas, poucos dias, ele está todo estourado, todo podre. Porque os micro-organismos começam o seu trabalho, assim como Deus determinou para cada coisa. Então logo, se abrir aquela caixa, aquele caixão, ou aquela cova que seja, está lá todo estourado. Começa somente a ficar os ossos. Ficarem os ossos. E depois sobra somente as vestes, que foram com aquele corpo, cabelos, os dentes. Você já viu em algum lugar essa questão? Ora, esse corpo, ele será ressuscitado em glória. Se, somente se, essa pessoa tiver recebido ao Senhor Jesus Cristo, conforme diz a palavra de Deus. Lembre-se que é uma escatologia bíblica. Muitos podem dizer, eu não acredito nisso, porque a religião que eu sigo ou que eu creio diz que é diferente. Ora, estou fazendo o estudo da Bíblia Sagrada. O estudo baseado nos evangelhos, e as cartas de Paulo também são evangelhos. Porque evangelhos quer dizer boas novas. Então aqui são boas novas, salvação e harmonia de livros. Também harmonias entre a vida que nós temos hoje, nesse ano chamado 2026, e o que Paulo falou séculos e séculos, quase 20 séculos atrás. E depois o que é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Por quê? Os que foram mortos, jogados naquela cova, eles foram jogados e agora fracos, o corpo está agora sem vida, o espírito volta para Deus, até o dia da ressurreição. É semeado um corpo natural, que é o que foi levado lá à sepultura, e ressuscita um corpo espiritual, conforme de Jesus. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eu estou falando tudo isso baseado no que diz a Bíblia Sagrada, está aqui isso escrito. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem era do céu. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. São os versículos 46 e o 47. O primeiro homem era do pó. Quem era esse primeiro homem? Adão, que foi feito, como está lá no Gênesis. Deus, ele fez aquele homem de barro, soprou em suas narinas e a Bíblia diz que ele agora é um ser vivente, tornou-se alma vivente. O pó da terra. E agora o Espírito de Deus, o sopro, o Espírito Santo. Jesus é o do céu, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Então, todos nós somos descendência de Adão. E aqueles depois, nós seremos depois de ressurretos ou transformados, descendência de Cristo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem do céu, que é Jesus. Irmãos, olha o que Paulo diz agora. Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, o reino de Deus. O que é carne e sangue? É esse corpo que nós temos hoje, chamado de corpo corruptível, que se falecer, ele vai apodrecer logo. E se estiver vivo também, não cuidar de uma ferida, de alguma coisa, não tomar banho, nem nada, nem se alimentar, vai começar a apodrecer vivo. E diz mais, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Nós estamos no corpo perecível, mas na transformação de Deus seremos imperecíveis. Eis que eles digam um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E agora está aqui, ó. Todos seremos transformados. Depois de tudo isso que Paulo falou, depois do que Paulo ensinou aos Coríntios, disse que nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta.
a som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que Paulo falou esses dois momentos? Paulo falou o seguinte: vai tocar a trombeta. E agora nós vamos fazer um link com o livro do Apocalipse. Lá no capítulo 11 do Apocalipse, no verso 7 em diante, vai falar sobre a última trombeta. Ao tocar essa trombeta, os mortos ouvirão essa trombeta tocar. Quem são esses mortos? Todos os milhares, casas de milhões de mortos, desde quando Jesus foi aos céus. Então todos que faleceram, depois da saída de Jesus aos céus, eles ouvirão a trombeta quando tocar. Então eles sairão dos lugares onde eles morreram, não só onde foram enterrados nos cemitérios, mas aqueles corpos que foram jogados ao mar, que morreram no mar, ou afogados, num açude, num rio, e desapareceram, ninguém nunca encontrou, ou simplesmente se perdeu e morreu em uma mata, num mato, de alguma forma, ele ressurgirá, transformado, incorruptível. E se tiver alguém vivo nessa época, ele passará por uma transformação. Por isso que Paulo falou, todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. É tão rápida a transformação, que é num abrir e piscar de olhos, como eu fiz agora. Ao som da última trombeta. Algumas versões falam ante ou ao som. O que quer dizer que é no mesmo momento que estiver ocorrendo. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. No momento em que eu bato palma, eu falo. Simultaneamente. Não é bater palma antes e depois falar. Ou falar antes e depois bater palma. É no mesmo momento. Então, ao som, ou seja, no mesmo momento, de maneira simultânea. Ou ante, quer dizer, A-N-T-E, ante, no mesmo instante. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ora, eu já harmonizei muitas partes desse texto com várias questões. Não só com o nosso contexto, o nosso texto do que diz do nosso dia a dia, nesse tempo, mas também com os livros bíblicos. Falei de João, de Hebreus, do Apocalipse. Mas agora eu vou para uma carta, outra parte da carta de Paulo, aos Tessalonicenses. Veja como é interessante. Ele agora escreve à igreja de Tessalônica. Ele vai dizer a mesma coisa, sendo que é com outro texto. Eu vou começar do verso 3. Primeira carta, capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Primeira coisa que Paulo está dizendo. De um modo geral, santificados. A palavra santificar-se quer dizer separar-se. De quê? De tudo que separa o homem de Deus. E um dos exemplos é imoralidade sexual. Um dos exemplos que Paulo usou lá. Entre outras coisas. O que eu poderia citar mais? Mentira, falso testemunho, entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Veja, aqueles que desconhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. No verso 7.
Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Ora, abrindo um parênteses, vou harmonizar agora com a carta do próprio Paulo aos Efésios. Lá no capítulo 4, ele vai dizer que o Espírito Santo é o nosso selo, é o nosso penhor. Somos selados para a salvação. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andes decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Agora Paulo entra no assunto que ele falou, depois de chamar, de exortar, de aconselhar aos Tessalonicenses a viverem em santidade, e a nós também, porque essa carta foi específica aos Tessalonicenses, mas de um modo geral ela é para toda a humanidade ao longo dos séculos. Até quando? Até quando Jesus voltar. E o verso 3 ele diz assim: irmãos, agora ele chama atenção e vai entrar no mesmo assunto que disse aos Coríntios. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. A palavra ignorante aqui não é com o sentido que muitos dizem que é de ser bravo. É desconhecimento de algo, é o desconhecer algo. Eu não quero que você seja ignorante quanto aos que dormem. E dormir aqui significa os que morrem. Os que morrem. Para que não se entristeçam como os outros que não têm a esperança. Quem são os outros? Foi o que Jesus falou. Os outros que não recebem ao Senhor Jesus Cristo. Os outros que estão sob os preceitos do mundo. Que não têm esperança. Porque ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu ou ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele aqueles que neles dormiram, ou seja, aquela pessoa cristã, aquele que morreu acreditando em Jesus, eles serão ressuscitados. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Que lembra que ele falou aos Coríntios que os que tivessem vivos seriam transformados o corpo? Exatamente. E agora ele acrescenta que esses que são o corpo transformados não precedem os que dormem, ou seja, os mortos. Eles não são transformados antes. Preceder é anteceder. É antes, algo antes. Não é assim. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, a trombeta de Deus, a última trombeta, a trombeta que Deus manda tocar, o próprio Senhor descerá do céu. Olha, Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Bom, no próximo vídeo, o terceiro e último vídeo dessa série de 3 dias, nós vamos falar sobre a volta de Jesus amanhã, sobre a ressurreição dos mortos de novo, agora mais específico. E vamos falar sobre o livro do Apocalipse, falando dessas ressurreições, a primeira e a segunda ressurreição. O que acontecerá? E o que acontecerá com os cristãos quando Jesus voltar? Então não perca amanhã, não perca o próximo vídeo da escatologia harmônica. Veja que os livros, eu não precisei usar nenhum livro a não ser a Bíblia. Ela mesma vai explicando a própria Bíblia. A si própria ela explica. Um livro detalha um evento do outro. E o outro fala de um evento desse livro 1. Um livro 1 fala de um livro 2, um livro 2 de um livro 3 e assim vão se harmonizando. Por isso que se chama escatologia harmônica. Tudo isso também para dizer, antes de finalizarmos, que esse estudo continua. Depois desses 3 dias tem muito mais. Você que está gostando, aprendendo, e tome isso como uma palavra para a vida eterna. Esse conhecimento é eterno.
Você testificará isso futuramente. Nós teremos um treinamento, um mini curso, Escatologia Harmônica. Ele será com textos, áudios e também com PDF, vamos dizer assim, resumos. Tudo através do WhatsApp, em companhia também do e-mail. Então, se você se interessa por esse estudo e quer aprender mais e quer entender mais disso que estou falando, é só você escrever apresentando seu interesse para o e-mail maranataestudos10 maranataestudos110@gmail.com. Não é a palavra 10, é o número 10. maranataestudos10@gmail.com. E você manda um e-mail para mim e a gente confirma. Aí lá a gente coloca os dados para o grupo do WhatsApp, para esse estudo através do WhatsApp. Amém? Não perca o terceiro e último vídeo dessa série, amanhã. E também não deixe de assistir o primeiro vídeo, que também já está no canal Maranata Estudos. Deus continue abençoando. Continuemos. Escatologia Harmônica. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.